Ponto de Vista. O ponto de vista de hoje, a gente traz para o debate da cidade e o debate daqueles que estão na sintonia conosco, a respeito dessas questões que estão aí sempre sendo vinculadas na imprensa, que é a questão dos assédios, dos estupros e da violência contra a mulher de maneira geral. Esse tema a gente já abordou, a violência contra a mulher, no primeiro programa, o programa de abertura aqui do Ponto de Vista. A semana passada nós abordamos a matança que acontece no Brasil, os assassinatos por arma de fogo. E hoje a gente traz essa questão do assédio, que constantemente está vindo nas páginas e está pautando a comunicação de maneira geral. Os casos recentes de assédio sexual no transporte público de São Paulo reacendeu essa discussão. E em Pernambuco também. Os juízes estão dando a esse assunto e têm deixado a gente, diante das decisões que alguns juízes e juízas têm tomado, têm nos deixado atônitos, sem saber ao certo por que atos que atentam contra a segurança das mulheres, às vezes é tratado de forma tão banal. Será que um homem ejacular numa mulher sem permissão dela não é estupro? Essa é uma grande discussão que fica, porque não dá para a gente continuar assistindo, convivendo, e de repente achar que isso é algo que não faz com que a gente tenha um aumento da violência. Acaba alimentando essa roda da violência em todos os demais campos, especialmente onde a mulher tem o direito de ir e vir em segurança. Então, embora o Brasil tenha um Código Penal de 1940, e por isso a lei que incide sobre crimes contra a dignidade e liberdade sexual foi alterada em 2009, fruto de um movimento de enfrentamento à violência contra as mulheres, ou seja, os movimentos que discutem e que enfrentam essa questão da violência contra a mulher exigiam uma mudança por parte do Estado. E o Código Penal de 1940 foi alterado agora em 2009. Desde então, o crime de estupro passou a ser conduta com o uso de ameaça ou violência que atentem contra a dignidade e liberdade sexual de alguém. Não é preciso haver penetração, ou seja, conjunção carnal, para ser caracterizado como um crime de estupro. Essa mudança não tem sido, às vezes, captada por parte de quem realmente toma as decisões. São juízes e juízas e também por parte do Ministério Público, quando este não oferece a denúncia ou quando esse pede o relaxamento da prisão. O crime de atentado violento ao pudor não existe mais no Código, ou seja, em 1940, esse tipo de atitude era considerado crime de atentado violento ao pudor. Hoje não, é estupro. Então não tem porquê, embora a lei tenha suas lacunas, haver uma interpretação distinta e à parte desse entendimento que a sociedade exige e que a lei estabelece a partir de 2009. É por isso que a gente traz essa abordagem hoje aqui no Ponto de Vista, para que a gente possa discutir, para que a gente possa perceber a gravidade do assunto, para que a gente possa discutir e buscar formas de enfrentamento, de mudança de comportamento. Porque não é possível que a gente, em 2017, tenha hoje, ainda assim, uma interpretação baseada no Código Penal de 1940. Se houver uma mudança na lei, é fato que é de se exigir que haja também uma mudança na forma de decidir a respeito desses fatos. É fato que a lei tem brechas. São inúmeras as opções de punição para esse crime. Mas até que ponto isso interfere na subjetividade de um juiz ou de uma juíza? Até que ponto isso interfere no posicionamento do Ministério Público do Estado onde acontece esse crime? E, neste caso em particular, lá em São Paulo, houve, inclusive, manifestação das redes sociais. Houve, por parte das pessoas, uma cobrança para que o Estado não fosse tão leniente com aquele indivíduo, nesse caso específico, que estava cometendo o 17º ato de violência contra a mulher. Não dá para a gente continuar achando que isso é um fato isolado. Então, as mulheres têm direito, e é importante a gente dizer, que algumas pessoas dizem assim, Justino, bom, se a mulher passa e a gente elogia, é assédio. Se a gente critica, é violência, é discriminação. Ora, a mulher tem direito de ir e vir sem ser incomodada. Então, ao invés de você pensar em elogiar ou em criticar, se posicione em calar. Respeite o direito de ir e vir. Quando a gente entender que esta é a função mais importante, e quando a gente entender que esse respeito deve ser realmente colocado em prática, as coisas começam a mudar. Não dá para a gente exigir mudança do outro. Primeiro a gente muda a gente, depois a gente muda o outro. Se a gente, como no meu caso em particular, homem, ou os homens, entenderem que as mulheres não são obrigadas a estar aceitando elogios graciosos, entender que não é de direito nosso estar por aí como se fosse um poeta distribuindo elogios à toa, invadindo o direito do outro de não aceitar,
começa a haver a partir daí mudanças. Eu acho que é isso que fica, é isso que a gente espera e é isso que a gente realmente quer que aconteça. Porque as mulheres elas não pediram, neste caso das que foram vítimas, não pediram e nem autorizaram serem alvos de um maníaco, de um desajustado social. Elas têm o direito de se posicionar e não aceitar. Então, são feridas que ficam quando a gente não respeita o direito de ir e vir em segurança da mulher, do semelhante. Então, neste caso, é preciso que a gente atente e fique em sintonia com essa questão, para que a gente realmente tenha, a cada dia, a mudança de atitude e a mudança na forma nossa de entender e de ver a vida.